Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, tá bom. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu entrei no Guri e o porquê que eu saí do Guri enquanto eu não aqui. Bom, eu entrei no Guri em 2011, quando eu tinha 6 anos. E eu não cantava mil maravilhas, era uma criança tímida, não conseguia decorar as músicas direito, ficava confusa, achava que era o fim do mundo, só que não era. E eu sempre ficava com medo e nervosa. E com o tempo eu fui me acostumando, eu fui entendendo, eu fui compreendendo o que era aquele lugar, o que ele era, o que significava aquele lugar para mim. Sabe, o que significaria aquele lugar pra mim, sabe? Eu tava entendendo o que aquele lugar estava significando pra mim. E durante muito tempo eu fui pondo questionamentos na minha cabeça, onde eu achava que estava bem e que estava tudo certo e eu achava que estava arrasando. Sabe assim? Quando você pensa que está arrasando, mas não tá? E às vezes você acha, você faz alguma coisa, imagina alguma coisa e a hora que você vai ver, deu tudo errado. Bem isso eu tava era bem isso que eu tava sentindo. Mas sabe quando você sente e esquece alguma coisa? Então, no início, quando eu entrei no Guri, eu começava, às vezes, no início, tá, gente? Tipo, depois eu me acostumei. Eu chorava pra caramba, ficava nervosa, começava a ficar com medo, achava que o mundo ia acabar, porque minha mãe não estava ali comigo. E eu sabia que era aquilo que eu queria, era estar no mundo, sabe? Era o que eu queria, então ninguém podia falar nada, porque era o que eu queria, era o que eu precisava. Então, tipo, eu não tinha o que fazer, sabe assim? Ninguém podia falar não. Todo mundo tinha que entender que aquilo era o que eu queria. E foi assim que os meus questionamentos só aumentaram. E eu tendo que entender, mas não tinha o porquê. Beleza, chegou o famoso Dia dos Pais, que todo mundo conhece. O dia mais feliz para algumas crianças, mas para mim não era tão feliz, porque eu não tinha a presença do meu pai junto comigo. Mas, por outro lado, eu tinha meu avô para fazer a minha tristeza ficar feliz, para minha tristeza acabar, e para eu ficar feliz e não ficar mais triste, porque ele me ensinava a cada dia o valor do meu pai. E eu não ficava mais triste, porque eu sabia que meu avô estava ali comigo, me fazendo companhia. Já que meu pai não estava presente na minha vida, pelo menos eu tinha meu avô. Ainda tenho, mas eu ficava muito triste, porque meu pai não vinha, ficava os meus questionamentos, eu ficava triste, ficava magoada, achava que meu pai não olhava pra mim, pensava mil e uma coisa. Sabe quando a criança pergunta mil e uma coisas? Eu era esse tipo de criança, sabe? Perguntava mil e uma coisas, a mesma coisa 4 vezes e tava querendo entender o que estava acontecendo, mas não entendia. Meio que isso. Não reparem na minha maquiagem, tá, gente? Eu só tô fazendo e conversando ao mesmo tempo com vocês. E isso eram os questionamentos que ficavam na minha cabeça. Do porquê que meu pai não estava perto de mim. Do porquê que ele saía e não ligava pra mim. Esses eram os meus questionamentos. De todos os dias. O meu pai não está perto de mim. Eu ver os meus amigos com os pais no Guri e eu ficava chorando de tristeza porque eu queria meu pai. Eu ficava triste, ficava magoada, mas
fui entendendo que aquilo ia acontecer sempre e que eu tinha que entender. Mas foi difícil, mas a vida foi me mostrando que eu não precisava sofrer por conta de uma pessoa que não quer o meu bem. Pra que eu vou ficar chorando se eu não tinha o meu pai perto de mim? Pra me fazer feliz. Porque eu achava que eu era questionável pra ele, sabe? Eu achava que eu não servia pra ser filha dele. E esses questionamentos ficavam na minha cabeça durante todo o tempo da minha vida. Estes questionamentos ficaram em mim, mas a vida me entendeu. Cada vez. O tempo foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo, fui entendendo que ele era daquele jeito. Só que eu fui demorar para entender isso. Em 2016, eu coloquei aparelho no meu dente por questões. Peraí. Por questões de saúde, eu precisava pôr um aparelho por conta do meu dente, que meu dente era torto, por questão de saúde eu precisava. O meu dentista, peraí, gente. Daí eu fui no dentista, porque eu nunca tinha ido. E daí a minha avó foi me levando, meu avô e minha avó foram me levando no dentista. Daí que eu fui entender todo aquele universo. Eu arranquei um dente porque eu tinha um dente a mais. E ali começou os meus questionamentos. Eu sofri pra caramba, meu pai ficava bravo comigo. Porque eu tinha colocado aparelho, ele xingava, me xingava. Achava que a culpa era minha. Eu ficava, pai, não é culpa minha, não tenho culpa. Se eu tive que pôr aparelho, se eu tive que usar aparelho, a culpa não é minha. Se eu tô tendo que usar o aparelho, por isso, por aquilo. Qualquer criança da minha idade, claramente, sem falar besteira, tem que usar aparelho. E isso ficava na cabeça do meu pai por muitos e muitos anos. Isso ficou na cabeça dele. Mas eu ia entendendo que aquele era o jeito dele. E eu achava que estava certo. Mas durante muito tempo da minha vida, lembra que eu falei pra vocês, quando eu entrei no Guri, o meu pai ficou bravo porque eu tinha saído no Karatê com 5 anos, e ele tinha ficado bravo porque era pra eu continuar no Karatê e eu quis ir pro Guri? Lembra disso que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores? Então, continuei no Guri durante 12 anos da minha vida. Eu fiquei naquele lugar durante 12 anos. Eu fiquei durante 12 anos no Guri aprendendo a cantar a arte da música. Quis tentar, quis me aventurar, né? No violão, mas desisti. Quando eu fui ver, não era o que eu gostava, realmente. Não era o que eu queria. Os meus questionamentos ficavam mais fortes. Mas eu entendia que eu não podia fazer nada. Que aquele é do jeito do meu pai. E eu tinha que entender. Só que foi muito difícil. Lembra que eu falei pra vocês que os meus questionamentos aumentavam pra caramba e eu achava que eu era errada? Pois bem, eu sempre achava que eu era esquisita, que eu era estranha, que eu era diferente. Mas durante muito tempo da minha vida eu fui entendendo aquilo e deixando de lado, porque eu sabia que eu não podia
lembra que eu coloquei pra vocês nos vídeos anteriores como eu entrei no Santos Anjos, o porquê que eu mudei de escola e tudo mais? Então, é isso que quando eu saí do GE e fui pro Santos Anjos, o meu pai já tinha ficado bravo comigo porque eu tinha saído de uma escola pública para ir para uma escola particular. E foi aí que eu descobri a minha alergia ao radicais. E vai me acompanhar pro resto da minha vida. Ela vai estar aqui comigo. E eu tenho que compreender isso pro resto da minha vida. E não adianta, eu tenho que entender. Gente, vou passar blush e creme assim, ó. Mas não tá saindo. Eu vou espirrar a bruma aqui e vou deixar agir e vamos ver o que acontece. Porque aqui eu deixo aqui, como eu já passei o blush normal, e meus questionamentos só aumentavam. Eu achava que eu estava certo. Lá vai agir inocente de novo, achando que estava certo. Fiquei 12 anos da minha vida no Rio, como eu falei pra vocês. Fiquei 12 anos da minha vida naquele lugar, mas foi os melhores 12 anos da minha vida. Aonde eu conheci pessoas, a minha vergonha que eu tinha antes passou, eu não tinha mais vergonha, não ficava mais com vergonha de ninguém. Os meus questionamentos já tinham passado, eu não ficava mais nervosa, já não estava mais tão ansiosa como antes. Então eu já entendia as coisas. Fiquei no Guri durante 12 anos, saí em 2023. E eu fui a segunda aluna mais velha a ficar tanto tempo no Guri. Né? A segunda menina a ficar bastante tempo no Guri. Eu fiquei durante 12 anos, mas foram os melhores 12 anos da minha vida. Conheci pessoas, conheci gente, conheci meus melhores amigos que estão comigo até hoje. Eu posso contar com eles para o que eu precisar. E eu tenho certeza que se eu precisar de qualquer coisa, eles vão estar aqui para me ajudar. Porque se eles gostam tanto de mim, é claro que eles vão sempre estar por perto. E lá no Guri, durante muito tempo da minha vida, mesmo depois que eu descobri a alergia, eles me respeitavam, me amavam, nunca deixaram de me amar, mesmo tendo alergia. Olha como as coisas são. Meio doido, né? Mas eu sempre respeitei e nunca deixei a peteca cair. Eu nunca deixei a peteca cair. Porque isso é ruim e não é bom. Então foi assim que eu entrei no Guri. E foi por isso que meu pai ficou super chateado comigo, por eu ter saído do karatê e tudo isso. E essa é a minha make pronta. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não ter postado o vídeo nem quinta e nem ontem, nem quarta e nem ontem, é porque eu não tive tempo, gente. Foi aquela correria, mas no final deu tudo certo. Um grande beijo e até amanhã. Sextou! Até amanhã que é sábado. Beijo. O vídeo às